Então, agora a gente vai falar a respeito de dano na síndrome antifosfolípide, principalmente na síndrome antifosfolípide primária, que é a trombofilia adquirida mais comum e ela é responsável por uma parcela significativa dos episódios de trombose venosa profunda e dos acidentes vasculares cerebrais em adultos jovens. E desses danos, o mais frequente é o dano neurológico, que a gente sabe que é altamente sequelante. Só que quando a gente vai ver os dados a respeito de dano em síndrome antifosfolípide, o que a gente vê é que eles são escassos e que, na verdade, são trabalhos de lúpus eritematoso sistêmico que tem uma subpopulação de pacientes com síndrome antifosfolípide. Para ilustrar isso, a gente trouxe 2 trabalhos, um do Gonçalves e colaboradores de 2014 e outro trabalho bem recente, Taraborelli, na lúpus de 2017. E o que mostram esses trabalhos? Eles pegaram exatamente pacientes com lúpus que tinham uma subpopulação de pacientes com síndrome antifosfolípide. E eles viram que os domínios de dano mais comum foram neuropsiquiátrico, ocular e musculoesquelético. E que esse dano ele variou ao longo do tempo. E chamando a atenção agora para uma subpopulação de pacientes lúpicos que tiveram dano severo, que eles pontuaram como um SDI maior ou igual a 3, o que chama atenção são 2 coisas. Primeiro, o atraso no tempo do diagnóstico, o que reforça a importância no diagnóstico e tratamento precoce. E outra coisa foi a associação de síndrome antifosfolípide secundária, nesse grupo de dano severo, o que reforça mais uma vez que, quando você tem essa associação, o acúmulo de dano ele é maior, relembrando um pouco do trabalho que eu acabei de apresentar. E outra coisa também que a gente gostaria de relembrar é que na síndrome antifosfolípide primária o dano ele é precoce e ele varia muito pouco ao longo do tempo. Então os objetivos desse trabalho foram avaliar se o atraso no diagnóstico ele impacta nos índices de dano iniciais para pacientes com síndrome antifosfolípide primária. E aí secundariamente a gente acabou comparando com grupos que tinham SAF secundária a lúpus e lúpus isolado e avaliamos os motivos de dano ao final do acompanhamento. Foi um estudo longitudinal, retrospectivo, observacional unicêntrico, feito no hospital terciário. Os dados foram extraídos através de revisão de prontuário eletrônico e os pacientes foram incluídos aleatoriamente. Foram 50 pacientes no grupo síndrome antifosfolípide primária, 50 pacientes no grupo síndrome antifosfolípide secundária e 50 pacientes com lúpus isoladamente. Os índices, o SDI e o DIAPS, nós aplicamos também em 2 momentos, que foi ao diagnóstico e um tempo mínimo de segmento de 5 anos. E depois nós calculamos a frequência dos domínios para cada grupo no final do acompanhamento. Os testes T-Student, Q-Quadrado, Kruskal-Wallis, ANOVA, Fisher e Mann-Whitney nós usamos para comparações e Spearman para correlações. Inicialmente também eu gostaria de destacar que os grupos eles eram comparáveis em idade, sexo e tempo de acompanhamento e que, quando nós calculamos a média de tempo no atraso do diagnóstico, o que chama atenção é que o grupo síndrome antifosfolípide, tanto primária quanto secundária, foi o grupo que teve maior dano. Então, assim, assim, o que a gente queria pontuar é que o grupo síndrome antifosfolípide primária, como o dano ele é maior ao diagnóstico, a gente também vê um tempo de atraso no diagnóstico maior. E aí vem a nossa pergunta, será que existe uma correlação? Então, nós fizemos o quê? A correlação de Spearman. E aí nós vimos que existiu correlação entre maior tempo de atraso no diagnóstico com maiores scores de dano inicial. Então, aqui a gente vê que o SDI teve um coeficiente de correlação de 0,41 e para o DIAPS teve um coeficiente de correlação de 0,62. E aí, quando a gente avaliou os domínios, e de domínios a gente viu todos os domínios do SDI e todos os domínios do DIAPS, a gente viu o quê? A gente deixou em destaque aí em vermelho o que foi relevante estatisticamente. O que chama atenção é que o grupo síndrome antifosfolípide primária teve maior incidência de eventos trombóticos, o que contrasta com o grupo síndrome antifosfolípide secundária, onde os eventos, além de serem trombóticos, eles são decorrentes de tratamento, como, por exemplo, o uso de hidroxicloroquina e corticoide. Então, a nossa conclusão foi que o dano na síndrome antifosfolípide
primária, ele foi precoce e correlacionou-se ao tempo de atraso no diagnóstico, que é o que a senhora estava comentando. E que esse acúmulo de dano, ele foi por conta de fenômenos trombóticos. E que na síndrome antifosfolípide secundária, a gente tem os dois. A gente tem os fenômenos trombóticos e o dano decorrente de tratamento, que é provavelmente o porquê que acumula tanto ao longo do tempo. Então, a mensagem principal que a gente queria passar para vocês é que o diagnóstico precoce, ele minimiza o dano. Então, pacientes jovens que às vezes não têm aqueles fenômenos claramente trombóticos de síndrome antifosfolípide, eles devem ser investigados, mesmo que a gente ache que é pouco provável. Obrigada. Parabéns, né? É excelente, eu acho que a conclusão é excelente e isso reflete realmente uma necessidade de mudança de comportamento, principalmente nesse grupo, né, de pacientes jovens com acidentes vasculares, com trombose, que às vezes passam do tratamento primário, mas não se faz a profilaxia até que novo episódio aconteça, e aí sim é que vai ser investigado para essas possibilidades. Bom, Obrigada. Dani? Não, primeiro Dani, você já conhece o trabalho. Parabéns, espetacular, mensagem muito boa. Eu acho que a mensagem é o principal ponto aí do trabalho. Agora eu fiquei bastante confuso com relação à metodologia. O que é o atraso diagnóstico? Como que você define que o lúpus atrasou 2 anos? Legal. E a outra dúvida isso parece um viés na seleção, quando você coloca anteriormente lá, os grupos são comparáveis ou eles foram pareados? Porque não é esperado que o grupo de SAF primária tenha a mesma idade do grupo de lúpus. Não é a priori o esperado. O SAF secundário também discutível. Então, eles deram muito iguais. Eles foram pareados ou foi equivalentes mesmo? Então, eu não entendi a seleção também. Achei que ficou meio confuso para mim. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas assim, a gente até teve uma discussão que é a respeito de realmente quem tem síndrome antifosfolípide primária é mais jovem, mas quando a gente viu em dezembro de 2016, foi que a gente colocou a idade desses pacientes. E aí quando você vê a média foi mais ou menos 9 anos para quem tinha primária, né? E a gente viu, acho que é 12 anos lúpus. Vou passar aqui, dá para ver de novo. Então, assim, na verdade, você tem que contar retrospectivamente, entendeu? Então, aí a gente viu que realmente dava uma diferença. A diferença era pouca, era de 3 anos, mais ou menos, do SAF primário mais jovem, assim. Mas, realmente... Mas como que você fala que fez atrasou o diagnóstico? Porque... Então, aí do atraso. Aí, o que acontece? O atraso diagnóstico, a gente definiu assim, foi o intervalo de tempo entre a primeira manifestação e o diagnóstico. Entendeu? Então, assim, quando a gente reviu o prontuário, a gente ia atrás dessas informações. Então, assim, vinha no HC a primeira consulta. Eu tive uma trombose venosa profunda há uns 3 anos. A pessoa fala para você, entendeu? Aí agora eu tive um AVC e me mandaram para cá. Entendeu? E aí a gente calculou assim, é lógico que existe o viés, né? De, por exemplo, eu estou acreditando na informação do paciente, né? Se ele está mentindo. Mas, assim, né, eu tenho aquela coisa da memória também. Mas, com certeza, eu concordo com você. Obrigado, parabéns. Vamos encerrar, porque nós já estamos um pouquinho atrasados, Dani. Depois a gente entra aí nos detalhes. Eu te falo pessoalmente, Rodrigo. Depois a gente fala pessoalmente os detalhes, né? Vamos para frente. Com as minhas desculpas por trocar danos por dados, a Aline vai ser premiada em dobro. Não. Que bom! É doce.